Conversas Cruzadas de hoje recebe 3 juízes, 3 magistrados e que estão participando do 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais aqui em Florianópolis. Qual é a imagem que o brasileiro tem da magistratura, do poder judiciário? É positiva? Bem, fala-se muito do descrédito nas instituições públicas. Mas, Igor, eu te pergunto o seguinte. Num Estado em que a cultura de que o juiz é que deve solucionar todos os problemas, numa sociedade em que agora nós ultrapassamos a casa dos 30 milhões de processos novos, ano, tá? Isto, por acaso, não reflete uma confiança do povo no Poder Judiciário? Veja, o que nós estamos conversando ainda há pouco, doutor, toma meu filho porque eu não aguento mais com ele. Olha, esse aqui é um drogado, por favor, faça o que quiser, mas não tire ele da minha vida. Então, o juiz é colocado, na realidade, como a última porta da esperança do cidadão. Honestamente, se o judiciário tivesse uma imagem tão negativa quanto se diz, eu acho que nós não teríamos toda essa procura, todo esse represamento de processos, todo esse volume de processos novos por ano. Então, eu acho que é preciso refletir sobre isso. Nós hoje somos os mais procurados. Desde a internação, que eu já mencionei ainda há pouco, até a solução de briga por causa do latido do cachorro, porque o canário está cantando na varanda. Então, se as pessoas procuram o Poder Judiciário, procuram porque ainda confiam nele. Não sei, essa é a minha opinião. Gostaria de ouvir o Sérgio e o Roberto a respeito. A nossa percepção é que a população vê o judiciário como a última tábua de salvação, tenta no judiciário a solução para todos os problemas, e o judiciário não se preparou por falta de orçamento, falta de dinheiro mesmo para se preparar, não se preparou com funcionários, com espaços físicos adequados, com profissionais qualificados na base para dar sustentação ao trabalho do juiz, para dar uma resposta ao tempo que a população cobra. Então, o judiciário teve a sua demanda nos últimos anos triplicada e o quadro de funcionários, o quadro de juízes, permaneceu quase que o mesmo. Então, o judiciário, por falta desses investimentos tecnológicos e em pessoal, ele não consegue dar a resposta e a sociedade se sente um tanto quanto frustrada. Ela fala, puxa, eu levei o meu problema, queria que ele fosse resolvido com urgência, todos acham que o seu problema é muito urgente e querem uma resposta de pronto. E o judiciário não tem condições de dar essa resposta, por quê? Na maioria dos estados, o juiz não conta sequer com um assessor para ajudá-lo. É tudo com o próprio juiz, o juiz que tem que ir para o computador, ele que tem que preparar, ele tem que atender os advogados, ele tem que conversar com as partes. Então, há uma necessidade de se preparar o judiciário, principalmente o judiciário de 1º grau, para que ele tenha condições de dar a resposta que a sociedade cobra e merece. E para isso ele precisa de uma equipe de trabalho. Ele precisa de uma estrutura de trabalho com profissionais que o ajudem nessa tarefa. Então nós temos hoje um Conselho Nacional de Justiça que no aspecto de fiscalização ele tem atuado de forma severa. Mas nesse aspecto de gestão, de criar condições para que o judiciário dê uma resposta ao tempo que a população merece e cobra, nesse ponto, o CNJ ainda está com passos muito curtos. Ele tem que avançar, tem que impor aos estados e os presidentes de tribunais que façam investimentos, projetos para se adequar o 1º grau para dar essa resposta. Adequar principalmente com recursos materiais e humanos, com servidores e assessores para os juízes. Eu estava pensando aqui, né, em relação a isso, e acho que, num primeiro ponto, a gente comunga dessa mesma preocupação estrutural. Mas ainda, nesse aspecto, e complementando a isso que os colegas falaram, eu acho que nós precisamos ainda um trabalho de melhora da nossa imagem. Ainda assim precisa haver uma melhora. Em qual sentido que eu falo? No sentido de poder apresentar para a sociedade os nossos argumentos. Uhum. E me parece fundamental que a gente tenha um grande programa de comunicação social. Não só de assessoria de imprensa e apagar incêndio, porque é isso que tem acontecido. Sim. O Poder Judiciário se justificando porque alguma coisa deu errado. Sim, não é isso.
Poder Judiciário tem que ter relações públicas, tem que ter marketing, tem que ter para mostrar para a sociedade os nossos argumentos. Qual o juiz que o ouvinte quer ter? Né? Você quer ter um juiz feliz, um juiz que efetivamente vá prestar a melhor jurisdição, ou qual é o juiz que você quer ter? Então a gente tem que fazer essa pergunta. E nós temos uma capilaridade muito grande, né? Somos hoje 17.077 juízes no país. Esses são os dados de 2012. 17 mil juízes no país, entre Justiça Federal, do Trabalho, Militar, estadual, que é 71% desses juízes são juízes estaduais. Nós temos condições de mudar um pouquinho aquela ideia da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a convicção de que juiz não fala. Então, quando um repórter procurava o juiz, não, eu não posso falar, porque a lei orgânica não... E normalmente não fala mesmo. Não explica, mas normalmente não temos o histórico de juiz, de magistrado, explicar a sentença. Isso. Não, juiz, como é que é? Decisão judicial não se discute, cumpre-se. E, na verdade, a decisão judicial deve ser apresentada para a sociedade, para que a sociedade perceba os argumentos que foram ali utilizados. Todos os argumentos são fundamentados, todas as decisões, obrigatoriamente, têm de ser justificadas. Pois é, mas o senhor não acha portanto, que... eu acho que a sociedade tem o direito de ter essa explicação. Agora, claro, o que o juiz não pode fazer, segundo a lei orgânica, Igor, é falar sobre processos em andamento, criticar processos. Claro, não. Mas ele vai explicar para a sociedade aquilo que aconteceu. Isso é fundamental. E aquilo que foi decidido. Isso. Quer dizer, é uma mudança radical, porque isso não acontece. Né? Até porque as decisões são públicas, com as raras exceções de segredo de justiça. Então, eu apresentei uma decisão, o que eu tenho que fazer, talvez, é apresentar os argumentos de uma maneira mais simples. Simplificação dessa linguagem, para que o cidadão possa entender. Pois é, sem juridiquês. Pois é, uma sentença judicial é de uma complexidade que o cidadão comum não percebe. Não precisa ser a linguagem da rua, é óbvio que não, mas uma linguagem mais clara, mais objetiva, né? A sociedade não entende uma sentença judicial. Ou entende? Não entende porque usamos um linguajar muito técnico, mas como o Roberto disse, nós precisamos mudar esse enfoque. A sociedade tem o direito de saber por que decidimos daquela forma. E hoje, simplesmente, o que tradicionalmente se fazia olha, a decisão está aqui, pronto, acabou, é isso aqui, ninguém discute. Sim. Então, pelo contrário, eu acho que, olha, a decisão é essa, por isto. E se ela não agradar, cabe recurso. Cabe recurso. Então, para tentar mudar aquilo. Essa visão de uma magistratura nova, de um relacionamento social mais transparente nesse aspecto, é hoje a nossa grande luta. Eu acho que há uma integração nesses princípios que a Escola Nacional da Magistratura, dirigida pelo Roberto, está seguindo, nas associações de magistrados, a AMB, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, a própria AJUF, que é dos juízes federais, a ANAMATRA, enfim, hoje existe um consenso, mas nós ainda precisamos mudar o conceito dos chamados mais antigos. Precisamos mudar o alemão, a formação do magistrado. Formar o juiz para que o juiz seja esse cidadão mais próximo da sociedade, que se comunique melhor com a sociedade, porque só o conhecimento técnico jurídico muitas vezes não é suficiente para poder se apresentar à sociedade. Eu sempre costumo dizer aos juízes novos, né? Quando você vai comprar alguma coisa numa loja, você não fala com o gerente da loja, normalmente. Você não fala com o dono da loja. Quando você vai no Poder Judiciário, você fala com o juiz, você fala com o representante do Estado. E o juiz, na audiência, ele é o nosso cartão de visita. Ele tem que se comunicar bem, tem que explicar para a pessoa. Você entendeu isso que aconteceu? Entendi. Então tá bom. Se você tiver qualquer dúvida, né, tá aqui, pode perguntar para o seu advogado. Se for o caso do juizado especial que não tem advogado, tem que ter um serviço de defensoria pública, de assistência judiciária, para poder explicar aquilo que o juiz não possa explicar. Mas, de regra geral, o juiz tem que ter essa formação. É isso que a gente procura trabalhar na escola da magistratura. Não só conhecimentos técnicos, jurídicos, como buscar uma visão que a gente tem chamado de transdisciplinar. Vai conhecer um pouquinho de comunicação, de neurolinguística, de psicologia, para saber tratar as pessoas com dignidade e, ao mesmo tempo, fazer um feedback, né, um retorno, saber se a pessoa realmente compreendeu aquilo que o Poder Judiciário fez como prestador de serviço público essencial à população. Essa é a bandeira do senhor, essa é a mudança que o senhor pretende implementar. O senhor é candidato
a presidência da AMB, essa mudança de postura, né, essa aproximação com a sociedade, é por aí? Essa é uma das grandes bandeiras, né, que nós temos trabalhado, porque o magistrado, né, precisa ser um cidadão realizado naquilo que ele faz. E não pode ser um cidadão com autoestima baixa, não pode ser um cidadão que não goste do que faz, que não goste de fazer audiências. Então, para que essas condições se implementem, para que ele possa ser o melhor prestador de serviço público à sociedade, nós vamos defender as suas garantias, as suas prerrogativas, os seus direitos, principalmente a magistratura em primeiro grau, né? Porque nos tribunais, normalmente a estrutura é melhor, mas em primeiro grau. Tendo um juiz forte, certamente nós vamos ter um país melhor. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, na noite desta sexta-feira. Agradeço em especial a participação de vocês hoje aqui conosco, a audiência. Amanhã teremos às 9 horas o TV com entrevista. Um ótimo final de semana a todos. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião. Assiste. Tchau.